energúmenos! Tudo bem por aí? Vamos lá, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre verbos. Hoje falaremos especificamente sobre a embreagem verbal. Oi? Isso mesmo! Embreagem verbal. É uma matéria muito utilizada coloquialmente pelos falantes da língua portuguesa, mas poucas pessoas sabem que é uma parte, ou seja, está envolvida diretamente com o uso de verbos. Ou seja, é o valor fictício dos verbos. Até então, nós falávamos sobre os valores semânticos, os valores denotativos que os verbos exercem em uma determinada sentença. Como eu falei, em todos os tempos simples e nos tempos compostos. Agora nós vamos falar dos valores fictícios verbais, ou seja, os exames, as provas mais modernas estão cobrando muito isso. Ou seja, aquele valor verbal que, na verdade, traduz em uma passagem de um tempo a outro. Por exemplo, você usar o presente do indicativo no lugar do pretérito perfeito e como em outras embreagens verbais. Eu vou listar agora a vocês aqui quais são as embreagens verbais mais utilizadas, segundo José Luiz Fiorin, ou seja, no seu livro As Astúcias da Enunciação, ele que trata muito sobre embreagem verbal ou valor fictício dos verbos, ok? Então vamos lá, papel e caneta à mão. Primeiro tempo verbal que eu posso substituir, ou não substituir, mas eu posso utilizar com um outro efeito de sentido anote aí, primeiro, presente do indicativo no lugar do pretérito perfeito. De novo, o presente do indicativo no lugar do pretérito perfeito. Ok? Um exemplo morre em outubro de 2000 o roteirista de cinema Ian Lardner, ganhador de 2 Oscars. Morre em outubro de 2000. Preste atenção. Mesmo que a notícia fosse dada nesse exato momento, quando se fala morre em 2000, ou o tempo que você deveria utilizar seria morreu em 2000, ou seja, seria o pretérito perfeito porque é uma ação concluída no passado. Quando se diz morre em 2000, qual que é o que chama mais atenção? Morreu em 2000 ou morre em 2000? Isso é um artifício muito utilizado, por exemplo, por meios de comunicação, para que a notícia seja mais impactante, ou seja, que a notícia seja mais chamativa aos olhos do leitor, ou do telespectador, enfim, do ouvinte. Então, você se utiliza de um verbo no presente, no lugar do pretérito perfeito, para que a notícia tenha mais uma ressonância maior, ok? Então, a primeira embreagem verbal é a utilização do presente no lugar do pretérito perfeito. Só que eu também posso utilizar o presente no lugar do futuro do presente. Exatamente. Por que isso? Para que a enunciação utilize o presente no lugar do futuro para dar uma certeza maior nos fatos. Então, todas as vezes que eu utilizar do presente no lugar do futuro do presente, é para dar uma maior certeza no fato. Vocês querem ver um exemplo clássico disso? Termina amanhã o prazo de entrega do imposto de renda. Um exemplo fictício aqui. Termina amanhã o prazo de entrega do imposto de renda. O ideal, ou seja, o gramaticalmente correto, seria você se utilizar de que terminará, o verbo no futuro do presente. Só que quando você diz termina amanhã, dá uma impressão ao leitor de que o fato é realmente certo, não é?
mesmo usando o futuro do presente, que o valor semântico dele é um fato eventualmente certo no futuro, só que quando se utiliza o presente, aí dá uma sensação de maior certeza que esse fato ocorrerá, ok? Então, uma outra embreagem verbal é você usar o presente do indicativo no lugar do futuro do presente. Tudo bem? Então, o presente do indicativo eu posso utilizar no lugar do pretérito perfeito ou no lugar do futuro do presente. Ok? Segunda possibilidade de embreagem verbal é usar o pretérito perfeito no lugar do. Aí vamos lá. Primeiro, no lugar do futuro do presente. Então, vou usar o pretérito perfeito no lugar do futuro do presente para ter uma certeza que o fato foi consumado. Vocês querem ver um exemplo? Goiás e Flamengo amanhã. Goiás já ganhou. Goiás e Flamengo amanhã. O Goiás já ganhou. Ou seja, o Goiás já ganhou, deveria ser o Goiás ganhará, porque o jogo ainda ocorrerá. Não é verdade? Mas quando eu digo o Goiás já ganhou, eu estou expressando uma certeza desse fato. Não é? Muito bem, muito bem. Agora, eu posso usar também o pretérito perfeito no lugar do presente do indicativo. Ou seja, vou me utilizar para dar uma certeza de um desfecho, sobre esse desfecho. Vocês querem ver um exemplo clássico disso? Com a vitória sobre a Ponte Preta, o Goiás praticamente já conquistou a vaga. De novo, com a vitória sobre a Ponte Preta, o Goiás praticamente já conquistou a vaga. Quando eu falo Goiás já conquistou a vaga, eu deveria falar já conquista a vaga. Ok? Ou seja, essa embreagem ela dá uma sensação que a ação, ou seja, está em curso que está em curso e ela foi encerrada. Que a ação está em curso e ela foi encerrada. De novo, com a vitória sobre a Ponte Preta, o Goiás já conquistou a vaga. Na verdade, o Goiás conquista a vaga, né? Seria a maneira gramaticalmente correta. Mas utilizando essa embreagem verbal, dá essa sensação de que a ação está em curso e esse curso, ou seja, essa ação está tida como já totalmente encerrada. Tudo bem? Às vezes, a princípio, normatizando como nós estamos fazendo, dá um pouquinho de confusão. Mas vocês podem perceber que é utilizado corriqueiramente entre as pessoas no dia a dia. Tudo bem? Agora, o pretérito perfeito, então, eu usei no lugar do futuro do presente e eu usei no lugar do presente do indicativo. Fechamos? Fechamos. Agora, terceira embreagem verbal que nós podemos utilizar, segundo José Luiz Fiorin. Pretérito imperfeito no lugar do, vamos lá, presente do indicativo. E isso é corriqueiro. Claro, corriqueiro para aquelas pessoas que são mais polidas, são mais educadas, né? É utilizado muito para passar uma ideia de educação, ok? Você poderia dizer assim, você pode me passar o talher? Quando você fala, você pode me passar o talher, esse presente do indicativo, dá uma impressão de uma imperatividade, de uma ordem, mesmo não sendo imperativo, né? Mesmo estando no presente do indicativo, mas pode soar como uma imperatividade. Quando se usa o pretérito imperfeito, você podia me passar o talher? Aí já gera uma suavização, uma ideia de uma polidez, de uma educação maior. Então, o pretérito imperfeito no lugar do presente do indicativo gera justamente
essa polidez. Tudo bem, energúmenos? Muito bem. Agora, pode ser também para criar um efeito de irrealidade ou um efeito surreal. Por exemplo, agora eu era o médico e você é a paciente. Agora eu era o médico e você é a paciente. Eu era, ou seja, esse pretérito imperfeito gera essa coisa mais surreal, né? Mais de irrealidade, ok? Por exemplo, traga até aqui um trecho de uma música. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Né? Mais ou menos isso, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. Não é isso? Muito bem. Fabinho, se não fosse professor, ia ser o quê? Cantor, né? Nunca, 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 nunca. Vamos lá. Terceira possibilidade de uso do pretérito imperfeito no lugar do futuro do pretérito. Para dar mais certeza ao fato passado. Vocês querem ver um exemplo? Quando, por exemplo, Silvio Luiz, para quem é das antigas aí, narrador de futebol, que trabalhou na Band muitos anos, Silvio Luiz, ele dizia assim: esse gol até minha mãe fazia. Na verdade, esse gol até minha mãe faria, não é? Quando eu falo minha mãe fazia, ou seja, gera uma maior certeza que a mãe faria esse gol. Ok? Então, quando eu falo esse gol até minha mãe fazia, na verdade, o pretérito imperfeito, né? Se você lembrar do valor semântico dele, é uma ação não concluída no passado que reverbera até o presente momento. Ok? Então, vocês têm que ter atenção e cuidado em relação a isso. Quarto tempo, ou quarta embreagem verbal. Tempo verbal, estou lembrando dos tempos verbais ainda lá atrás. Quarta embreagem verbal. Vamos lá? O pretérito mais que perfeito. Olha só, pretérito mais que perfeito. No lugar do. Primeiro, pretérito perfeito. Justamente para criar um distanciamento maior dessa ação verbal. Por exemplo, meu pai, quando menino, falara, explicara, ensinara, mas eu não me lembro. Ok? Quando eu falo falar, explicar, ensinar, dá a impressão que essa ação ocorreu lá muito tempo atrás. Né? Mas, na verdade, eu deveria usar falou, ensinou, explicou, né? Mas eu quero dar um distanciamento maior a essa ação passada. Tudo bem? Beleza, energúmenos. Agora eu posso usar também o pretérito mais que perfeito no lugar do imperfeito do subjuntivo e do futuro do pretérito. Porque o imperfeito do subjuntivo mais o futuro do pretérito é uma correlação verbal, que nós vamos falar em outra aula sobre as correlações verbais. Mas posso utilizar no lugar do imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito. Um exemplo clássico disso é falará muito se não fora o pouco tempo. Falará muito se não fora o pouco tempo. Ou seja, deveria ser o quê? Né? Falaria muito se não fosse o pouco tempo. Mas eu usei o mais que perfeito nos dois tempos verbais. Ou seja, nas duas orações. Falará muito se não fora o pouco tempo. Ok? Ou seja, gera essa ação de certeza do fato, né? A ação aí, a embreagem é utilizada como uma relação de certeza desses fatos correlacionados. Ok? Posso utilizar também como quinta embreagem verbal o futuro do presente. Repito, o futuro do presente no lugar do presente do indicativo. Eu falo o seguinte: onde estará a adversária? Onde estará? Eu deveria perguntar onde está, não é? Mas utilizei-me do onde estará para dar uma incerteza ao fato. Incerteza, não sei. Onde estará a adversária? Né? Muito utilizado isso no seu dia a dia.
Agora, posso me utilizar do futuro do presente no lugar do imperativo, por exemplo. Lá muito utilizado, principalmente em versos bíblicos, né? Não matarás. Não matarás dá a ideia de quê? Uma ordem, não é? Só que o verbo, não se esqueçam, o verbo está no futuro do presente. Não é isso? Matarás. Então, muito cuidado com isso. Na verdade, deveria ser o quê? Não mates. Não mates. Mas estamos utilizando do futuro do presente para indicar uma imperatividade, né? Bíblica, inclusive. Agora, posso utilizar o futuro do presente também no lugar do futuro do pretérito. Futuro do presente no lugar do futuro do pretérito. Um exemplo. Anos 70. As mulheres revolucionarão o comportamento sexual. Não haverá mais barreiras. Ou seja, esse exemplo seria um exemplo de presente histórico. Vai ver? Ou seja, para criar um efeito de aproximação, justamente para aproximar esse passado, anos 70, com o presente e o futuro, né? Porque quando eu falo anos 70, as mulheres revolucionarão, você está aproximando um fato passado do presente e do futuro próximo, ok? Então essa é uma outra embreagem verbal utilizando o futuro do presente no lugar do futuro do pretérito. Na verdade ficaria o quê? As mulheres revolucionariam, né? Mas utilizamos o futuro do presente, revolucionarão, ok? Mais uma embreagem verbal é o futuro do pretérito agora, no lugar do presente do indicativo. Mais uma vez, uma forma polida. Lembra que eu posso usar o pretérito imperfeito do indicativo no lugar do presente para dar uma forma polida. E posso utilizar também do futuro do pretérito no lugar do presente do indicativo. Futuro do pretérito no lugar do presente do indicativo. Você poderia me passar o talher? Outro exemplo, não é isso? Então, pessoal, isso é muito utilizado, muito utilizado. Embreagem verbal é algo corriqueiro, só que as pessoas não sabem que estão utilizando, né? E isso é muito ruim. Você fala por falar, não fala por saber, né? Ou escrever, né? Quando eu falo falar no sentido lato sensu, né? Não no sentido estrito. Então, o futuro do pretérito no lugar do presente do indicativo para nos dar a ideia de polidez, de educação. Agora, eu posso utilizar também o futuro do pretérito no lugar do futuro do presente. Um exemplo claro disso, inclusive que nós estamos vivendo, né? Segundo o governo, eu vou bolar aqui uma frase aqui. Segundo o governo, o apagão seria uma solução para a crise energética. Segundo o governo, o apagão seria uma solução para a crise. Vou pegar aqui um exemplo. Segundo o governo, a vacinação seria a solução para o coronavírus. Né? Estou fazendo aqui de cabeça algo aqui. Segundo o governo, a vacinação seria a solução para o coronavírus ou a Covid-19. Quando eu falo seria a solução, eu uso, quando eu uso o futuro do pretérito no lugar do futuro do presente, no caso, o certo seria será, mas eu falei o que? Seria, não é isso? Então, eu estou trazendo, trazendo uma dúvida para essa sentença. Certo? A dúvida está clara. Segundo o governo, a vacinação seria uma solução para a Covid-19. Mas, na verdade, há dúvida. Eu estou usando uma dúvida.
O que o governo deveria falar é será, para dar aquela imposição de uma certeza desse fato. Mas quando eu falo seria, já gerou dúvida, ok? Então, um exemplo claro aí para vocês entenderem a relação semântica dessa embreagem verbal, ok? Agora, posso utilizar também o futuro do pretérito no lugar do pretérito perfeito. E aí eu vou trazer aqui um exemplo que eu gosto até de falar em sala de aula. Segundo me disseram, você teria ficado nu em plena festa, depois de ter bebido muito. É verdade? Segundo me disseram, você teria ficado nu em plena festa, depois de ter bebido muito. É verdade? Ou seja, esse futuro atenua o fato, colocando esse fato como uma probabilidade. Ok? Ou seja, não gerando uma certeza, não gerando algo absoluto. Coloca em dúvida, coloca em probabilidade, não é isso? Então, essas são o que nós chamamos das embreagens verbais, tá? Muito utilizado corriqueiramente, muito utilizado em textos. Agora, cuidado, quando se fala de dissertação argumentativa, deve-se utilizar somente os valores semânticos reais, tá? Não cabe conotatividade em dissertação argumentativa. Ok, energúmenos? Ok. Um beijo a todos vocês e até correlação verbal, que será a nossa próxima aula.